Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos reunidos para mais uma noite de palestras virtuais do nosso Centro Espírita, onde nós vamos, para iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje, vamos pedir ao nosso irmão Taua para fazer a prece inicial. Senhor Jesus, imensamente agradecidos estamos por mais essa oportunidade maravilhosa, por mais um banquete espiritual. Abençoa nossos propósitos, Senhor. Abençoa nossas intenções de aprender. Faz com que a espiritualidade aqui presente possa ampliar nossas percepções, para que nossos corações possam absorver todos os ensinamentos da noite de hoje. Permite, Jesus, que o nosso irmão que vai usar da palavra nessa prece, nessa exposição, que o seu guia espiritual possa estar à frente, conduzindo e o ajudando, para que todos nós possamos, Jesus, aproveitar esse momento maravilhoso. Assim sendo, com o coração alegre, feliz, devolvemos a palavra ao nosso irmão que dirige os trabalhos da noite de hoje, para que em teu nome, em nome de Deus, acima de tudo, possamos dar início à reunião da noite de hoje. Assim seja. Assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido mestre e irmão Jesus, a espiritualidade trabalhadora da casa, para iniciarmos mais uma noite de estudos, mais uma noite de palestras da nossa casa. Hoje, nós teremos a nossa 111ª palestra virtual e vamos fazer uma viagem pelo espaço, pelo mundo espacial, pelo mundo espiritual, planetas, estrelas, sistema solar, a nossa galáxia, etc, etc. Vamos fazer uma verdadeira viagem fantástica pelo cosmos. E quem fará essa viagem, nos trará essa viagem, será o nosso companheiro, amigo, Felipe Pacheco, trabalhador do Departamento de Infância e Juventude do nosso Centro Espírita. E a palestra de Felipe terá como tema Astronomia e Espiritismo. Seja bem-vindo, Felipe, uma ótima palestra para você. Você está com a palavra, pode compartilhar já. Ok, antes de compartilhar, eu só queria dar as boas-vindas a todos os que entraram, encarnados e desencarnados que nos acompanham nesse momento, e dizer que, antes de palestra, eu sou um canal, um facilitador. Na verdade, vai ser uma conversa bem bacana, vocês vão ver. Primeiramente, antes de adentrar no tema, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, porque é importante lhes dizer que essa palestra, na verdade, estudo, apresentação, foi montada com a ajuda de muitas pessoas. Algumas que eu já vi que estão aí, como Francilane, que me ajudou muito no cunho emocional, como Eduardo, que me ajudou demais nas informações, como outra amiga, Lindaci, que me ajudou demais nas informações. Então, só tenho a agradecer, porque, de fato, sozinhos somos apenas uma gota no oceano, mas com nossos amigos, com os laços, nós nos fortalecemos e nos tornamos um coletivo. E a força do coletivo é a união, é a força que precisamos na regeneração. Assim, gostaria de lhes pedir que, quando forem olhar esses slides, ouvir o que Felipe aqui estiver falando, o que os espíritos me intuírem para falar, vão de mente e coração aberto. Então, sem mais delongas, astronomia e espiritismo. Como vocês podem ver, aqui embaixo nós temos um jovem acompanhado de outro rapaz com um dedo
apontando para cima. E ao apontar, a astronomia e o espiritismo surgem. Curiosamente, caso vocês ainda não tenham parado para pensar, a astronomia trata do céu, dos astros, das estrelas, dos corpos celestes. E o espiritismo? O espiritismo também tem uma correlação com isso, porque ele não é a doutrina dos espíritos, e os espíritos não estão em outras paragens, já que foram espíritos altamente evoluídos que nos trouxeram a doutrina. Então, eles não estão na crosta, que é justamente aqui embaixo, essa pele da Terra em que nós estamos. Curiosamente, os dois versam sobre isso. Vejam que coincidência. Será coincidência? Sincronicidade? Deem o nome que desejarem. Adentrando um pouco mais, nós vamos chegar aqui, cujo objetivo é astronomia e espiritismo. Astronomia, ciência que trata do universo sideral e dos corpos celestes, com o finalidade de situá-los no espaço e no tempo e explicar sua origem e seu movimento. E outra coisa que eu sempre recomendo, quem me conhece sabe que eu gosto muito de ir pela etimologia. Que danado é etimologia? Etimologia é a origem das palavras. É o estudo das palavras pela sua origem. Então, se nós decompormos a palavra astronomia, nós vamos achar bem aqui astronomia. Astro, do grego astron e do latim astrum, significa corpo celeste. Por isso, nós usamos no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, como se fossem estrelas, pontos luminosos, mas, na verdade, é corpo celeste, corpo que está no céu. Vem da antiga observação que as pessoas tinham no céu. E a palavra nomia vem do grego nomos, que quer dizer lei, regra, administração. Então, percebam que a astronomia ela vai tratar do espaço sideral e tudo, mas com uma perspectiva de lei, de regras, uma perspectiva mais material. Né? Quando você vai falar das leis da gravitação, o que atrai os planetas, como os planetas orbitam, a composição dos planetas, nós estamos falando da parte material. E o espiritismo? Ora, isso que nós tanto cansamos de estudar. Cansamos não, né? Às vezes, talvez, que a gente se revolta um pouquinho, mas depois a gente volta, que é uma doutrina fascinante, não, porque não quero aqui estimular o fanatismo, mas é uma doutrina consoladora e é uma doutrina muito especial. Espiritismo é uma ciência, vejam a similaridade, ciência, que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Onde está essa definição? No preâmbulo, que quer dizer primeiras palavras, do livro O que é o Espiritismo. Tudo bem, ele pode não ser um dos 5 da codificação, mas veio ainda naquele início de 1858 a 1868, 64, quando Kardec ainda compilava seus escritos e formava, com o auxílio do egrégora da verdade, do espírito da verdade, a codificação espírita e também a revista espírita. Ainda neste livro, nós vamos encontrar o espiritismo toca em todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não se pode percorrer em algumas horas. O que significa isso?
Ora, ele vai ver o espiritismo, os espíritos. E os espíritos são só da Terra? Tem o universo todinho aí. E aí? O que é que vocês acham? Se o espiritismo toca em todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral, ele é de vasto aspecto. Mas ele também fala de outros mundos, que existem mundos mais evoluídos, mundos ainda mais primevos. E quando você vai ver, as duas coisas se combinam, e é o que nós vamos tentar mostrar para vocês. E há muito espaço desse pensamento, dessa forma de pensar, de considerar e de conceber as coisas que a astronomia traz dentro do espiritismo. O espiritismo nos proporciona uma amplidão de pensamento, uma amplidão maior que a ciência materialista não consegue. Então, muitas das nossas dúvidas, juntando a ciência com a razão, com o seu método de investigação, e o que o espiritualismo, no nosso caso, a doutrina espírita, traz, proporciona-nos uma propulsão fantástica em conhecer o cosmos e em nos deliciar com o que Deus colocou para nos deliciarmos, entendendo que o mundo não gira em torno de nós, muito menos o universo, e que há, sim, vida e outros projetos de evolução no universo. Aqui eu quero fazer um adendo. Qual é a finalidade, a proposta dos próximos 2 slides, viu, pessoal? 2 slides. Esse é o próximo. É que vocês leiam, que vocês acompanhem eu falando, se sintam à vontade e peguem um pouquinho do que está aqui. Não precisa ser perfeccionista, gente. Vamos só deixar fluidos, para que depois, quando a gente for entrar no espiritismo, e aí eu vou adiantar para vocês, a gente vai ver algumas obras do espiritismo. Eu quero que vocês possam identificar, possam pensar: ah, eu achei parecido, Felipe. Aqui, tem um pouco do que tu falou ali. Olha isso aqui. Então é isso, gente. Nós vamos brincar como se fôssemos crianças olhando para o céu, que, afinal de contas, a pureza delas lhes permite vislumbrar a criação de Deus de uma forma muito maravilhosa e importante para a nossa evolução. Astronomia. Ramos da astronomia. Astrofísica é o ramo da astronomia que estuda o universo e os diversos corpos que o compõem por meio das leis física e química, da física e da química. Quais são os objetivos da astrofísica? Determinar temperatura, estrutura física, composição química, forma de geração de energia, idade e evolução dos inúmeros corpos celestes dentro e fora do nosso sistema solar. Ou seja, dá um complemento a o que os espiritualistas falam das vidas nos outros mundos, nos permite entender melhor como seria isso. Como disse Allan Kardec, para irmos para o desconhecido, temos que ir com o conhecido. Porém, não precisamos ficar como a ciência que diz: eu só conheço a minha realidade na Terra, então vou procurar no espaço realidades muito semelhantes para que eu possa dizer que é a vida. Nós sabemos que a vida se expressa de formas inimagináveis e incompreensíveis ainda para a gente. Esse é o bom de juntar ciência com um espiritualismo sério, como exemplo, doutrina dos espíritos, também chamada de espiritismo. A astroquímica é um campo da ciência multidisciplinar que trata basicamente da evolução química do universo. Notem a palavra evolução, que é uma palavra muito recorrente no espiritismo. Nesta área, são estudados os átomos isoladamente, espécies moleculares simples, como hidrogênio, CO e H2O, e moléculas pré-bióticas, que seriam aquelas um pouco antes da vida. Então, são estudos que facilitam também no entendimento de como surgiu a vida.
O exemplo que está aqui são os aminoácidos. Para quem conhece, sabe que eles são muito estudados. Para se entender como originou-se a vida no plano terrestre, no nosso planeta. Astrobiologia ou exobiologia é o estudo da origem. Vejam que na definição do que é o espiritismo apareceu origem, não apareceu? Evolução. Olha outra palavra muito comum no meio espírita. Distribuição. Ou seja, não é só num dos lugares, estuda-se em vários lugares. E o futuro da vida do universo. Ou seja, é o estudo das origens, evolução, distribuição e futuro da vida em um contexto cósmico. E para quem não sabe, a palavra cósmico quer dizer ordem, viu? Pesquise aí. Pesquise aí, cosmos, dos gregos antigos. Estou dando, deixa para vocês se aprofundarem, viu? Astronáutica. Essa talvez seja mais conhecida. É caracterizada como a ciência responsável pela exploração do espaço cósmico, desde planetas até pesquisas astronômicas. Em outras palavras, fingindo em ovos, trocando em miúdos, é a ciência e a tecnologia do voo espacial, aquilo que encanta muita gente nas séries de ficção científica. Próximo slide, turma. Venham comigo. Cosmologia também é muito falado. Quem estuda teologia, quem estuda física. Cosmologia, cosmos, que eu acabei de dizer para vocês, da ordem, e logia. Logia vem de logos, que quer dizer estudo, também do grego. É o ramo que estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo. A partir de quê, pessoal? A partir da aplicação de métodos científicos. Alguém pensou em Allan Kardec? Porque eu pensei, viu? Eu pensei, confesso. Allan Kardec era isso, era método científico. Ele, quando foi codificado a doutrina, foi conhecer o fenômeno das mesas girantes como cientista que era. Uranografia, guardem este nome, tá certo? Eu vou pedir para vocês guardarem este nome e vocês vão ver o porquê mais na frente. É o seguinte, pessoal. Uranografia. Cartografia celeste ou cartografia estelar. É um ramo da astronomia e da cartografia que se preocupa com o mapeamento das estrelas, das galáxias e outros objetos astronômicos na esfera celeste. Quando a gente fala aqui em astronômicos, a gente está falando justamente no campo macro, não é no campo micro, de átomos ou no nosso campo aqui, não, é de coisas macro, grandes, de medidas muito grandes na esfera celeste. Por que esfera celeste? Ora, isso vem da tradição desde os antigos, quando eles olhavam para o céu, há 8.000 anos atrás, e olhavam para os corpos celestes que eram vistos no céu. Hoje a gente sabe que eles não estão no nosso céu. Na verdade, eles estão no espaço sideral. E aqui tem um complemento, ciência que tem por objetivo a descrição do céu. Astronomia, uranologia, outros nomes, né? Planetologia, ciência planetária, ou astronomia planetária. É o estudo dos sistemas planetários. Sistema planetário? Lembra lá quando a gente fala de Capela, que na realidade é um orbe dentro de uma constelação? Quando a gente fala aqui do nosso sistema solar, que é a Terra, mas tem Marte, tem Vênus, tem Júpiter, tem Plutão, que não é mais planeta, é considerado planeta não, tem protoplanetas como Ceres, ou seja, tem a Renca Penck Rex, tem você, tem a vizinhança, tem a turma do bairro.
isto é, de planetas, seus satélites naturais, como luas, por exemplo, a nossa Lua, como Titã e Encélado, lá em Saturno, e outros objetos relacionados com maior ênfase no sistema solar, tá? Ou seja, no nosso sistema solar, no nosso endereço cósmico, que é algo muito importante. Para conhecer e fora, a gente precisa primeiro lançar as raízes na nossa realidade, no nosso mundo, no nosso cantinho da galáxia, no nosso quadrante, no nosso cantinho, que é o nosso sistema solar. Um sistema solar lindo, pessoal, fantástico, que tem 8 planetas. Veja como é bacana. Nós estamos no meio de vizinhos mais velhos, nós estamos no meio de vizinhos que nos querem muito bem. E agora, depois daqueles 2 slides que eu tinha falado para vocês, chegamos às obras da doutrina espírita que nós vamos estar citando. Vamos lá comigo, tá, pessoal? Vem-se embora. Primeiro, Evangelho segundo o Espiritismo. Um ponto muito conhecido nele, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Item 1, que vem direto do Evangelho de João. João evangelista, o discípulo do amor, e também discípulo do Apocalipse, profeta dos tempos que hão de vir, os tempos que estamos vivendo. Ele coloca aqui no seu capítulo 14, de 1 a 13, os versículos: não se turbe o vosso coração, não se turbe, não se aflija o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for, eu vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. Quem disse isso? Jesus Cristo. Nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Subtópico deste capítulo, há um subtópico: diferentes estados da alma na erraticidade. Item 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Prestem atenção nisso daqui. A casa do Pai é o universo. E aí, como já estamos falando de multiverso na ciência, vamos entender o universo como o conjunto de tudo aquilo que existe. Como a gente estuda lá na escola de conjunto universo. O conjunto de tudo aquilo que é, que há. As diferentes moradas, isso está explicando aqui em cima, tá, pessoal? São os diversos mundos que circulam no espaço infinito. Espaço infinito. E oferecem aos espíritos desencarnados lugares apropriados à sua evolução. Aqui permitam-me fazer um adendo. Talvez fosse melhor aqui, claro que ali era da época, aí tem a questão das traduções. Quem sou eu para falar isso? Mas sou um estudante como vocês. Ao invés de só espíritos encarnados, que tal utilizarmos o termo espíritos não encarnados? Porque, querendo ou não, muitas vezes com os espíritos desencarnados, nós não focamos muito pensando que a vida verdadeira é a vida daqui. Na verdade, são espíritos, tudo bem, eles desencarnaram, mas tem espírito que está lá há milhares de anos, cara. Que já evoluiu, que está lá há milhares de anos. Por que não tratar como espíritos não encarnados, né? Ou espíritos que são espíritos que simplesmente no momento não estão na condição de encarnados, utilizando-se de corpos físicos, mas que podem sim estar aqui na crosta terrestre através do seu perispírito. Vejam aí se vocês concordam comigo, pensem aí, depois tweetem nos seus grupos se vocês acharem. É isso aí, gente. A doutrina espírita é para a gente pensar e levar esse pensamento para os nossos meios, para reformá-los através da nossa reforma interna. Capítulo 3. É capítulo 3 de novo? Que coincidência! Mas é Livro dos Espíritos, gente. É outra obra. Da criação, subtópico, pluralidade dos mundos.
Pesquisem lá, pluralidade dos mundos. Vocês vão achar. Isso mesmo, não vão pela minha lábia, tá, gente? Raciocinem, pensem, fé raciocinada. 55, o item. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno, longe está de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Um tapa na consciência nos colocou no nosso lugar, né? Precisávamos disso, beleza. Porém, eu quero dizer para vocês que, tal como há na Terra, há também no espaço projetos para a evolução das criaturas, para a evolução dos mundos, para a evolução das mônadas, dos seres, de todos os termos. E nesses projetos, cada mundo tem o seu. Nós temos informações de que Plutão, por exemplo, é uma prisão espiritual para delinquentes, para criminosos, pessoas que usaram o livre-arbítrio de modo a coibir muito a realidade das outras pessoas, como o caso de Hitler, que teria ido para lá. E Gandhi se ofereceu para acompanhá-lo. Então, vejam, isso daqui era informação que Kardec tinha, que o espírito lhe soprou. E naquele tempo, e não quer dizer que esteja errada, estava adequada, mas nós precisamos ampliar com as novas informações que os mesmos espíritos e tantos outros vão estar trazendo, porque esses espíritos coordenam também a progressão da doutrina dos espíritos. E aqui nós vamos para um comentário do senhor Allan Kardec. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta em que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não os fez coisa alguma inútil. Certo há. Esses mundos, há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Aí você diz, mas Felipe, eles não estão dizendo habitável. Gente, esses mundos são formados pela mesma matéria-prima, o fluido cósmico universal. E tem muitas similaridades, sim, a níveis mais grosseiros que a gente não consegue entender. Por exemplo, a Terra é um planeta cujo elemento matriz é o carbono. Vênus é um planeta de muito dióxido de carbono. Por mais que seja um planeta gasoso, dióxido de carbono, carbono tem carbono nos dois. Ainda no Livro dos Espíritos, capítulo 3, também, da criação, subtópico pluralidade dos mundos. Vejam que o capítulo 3 está arrasando no nosso estudo, né? Tanto da Gênesis quanto do Livro dos Espíritos. Então, vocês já sabem, é fácil de gravar para vocês se aprofundarem. Capítulo 3, item 56. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Opa, mas ele não tinha dito que eram semelhantes? Sim. De algum modo são semelhantes, por uma outra perspectiva, não são semelhantes. Como eu disse para vocês, a matéria primeira é a mesma. O fluido cósmico universal que vai se desdobrando no espaço, e quando o mundo se acaba, ele extingue seu tempo, volta para o espaço, e de lá o fluido cósmico é redirecionado. E aí eu cito o grande químico, pai da química, Lavoisier. No universo, nada se cria, nada se finda, ou nada se destrói. Tudo se transforma. É a constante dinâmica no universo. Item 57. Não sendo uma só para todos, a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam, ou seja, Kardec coloca aqui, na pergunta, vocês disseram que a constituição física dos mundos não é uma única.
Tendo isso posto, vai se seguir que organizações diferentes os seres vão ter nesses diversos mundos, ou seja, esses seres vão ter organizações diferentes para cada mundo que os habitam. Os seres aí, no caso, seriam os seres criados por Deus, as criaturas ou criaturas, né? Do Criador. E não é erro de linguagem não, viu? Estude. Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Ou seja, como são coisas muito diferentes, nós não temos muitas referências próximas aqui, nós ainda não entendemos. Mas tenham calma, porque com o tempo nós vamos sim entender. Deus vai nos revelar à medida em que formos evoluindo. Na medida em que o espírito evolui, mais ele compreende, mais ele vislumbra da criação. Item 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela. Aqui eu coloco um adendo, viu, gente? Vou colocar aqui, bem grandezinho, um asterístico para vocês. Pessoal, Kardec vai colocar aqui a resposta. No entanto, lembrem-se que a eletricidade que vai ser citada aqui não é a única das coisas diferentes nesses diversos mundos, tá certo? Não é a única força motriz que eles podem apresentar. É importante que vocês não se fechem no que vai estar aqui, tá bom? Combinado? Comentário de Allan Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio que lhes cumpre viver. Olha aqui o que eu disse. Peguem isso daqui como uma tese que ele vai desenvolver com a argumentação a partir de agora. Se jamais houvermos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Aquilo que eu falei, os elementos de comparação, os elementos de associação de ideias. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contém elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais, que há de impossível em ser a eletricidade em alguns mundos mais abundantes do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podem compreender os seres da Terra ainda. Bem pode suceder, pois, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes, e que estes habitantes tenham necessidades diferentes. Por exemplo, aqueles que vivem em mundos mais sutis, em atmosferas menos tóxicas, que se alimentam mais de prana, já não se alimentam do assassinato dos irmãos animais, aqueles que tomam caldos vegetais. Mas não é para ninguém estar se sentindo culpado, não, tá? A cada um segundo o seu tempo. Capítulo 6, Uranografia Geral. Lembra que eu pedi para vocês guardarem o capítulo 6, Uranografia Geral? Ou melhor, não o capítulo 6, claro, mas Uranografia Geral. É porque ele é um capítulo do nosso livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Subtópico, diversidade dos mundos. Item 61. Que vai completar tudo aquilo que Kardec estava falando das diferenças entre os mundos, tá bom? E para dar um tapa na consciência, a gente quebrar o nosso paradigma. Ora, se tal é a variedade que a natureza nos há podido evidenciar em todos os sítios deste pequeno mundo tão acanhado, tão limitado, quão mais ampliado não deveis considerar esse modo de ação, ponderando nas perspectivas dos mundos enormes, enormes em tudo, tá? Em evolução moral, tecnológica e não moral, tecnológica e moral, em evolução física,
dos corpos, em evolução energética, em evolução de tudo que vocês possam imaginar. E, além disso, de grandes em tamanho, grandes em magnetismo, quão mais desenvolvida e pujante não a deveis reconhecer, operando nesses mundos maravilhosos, que é muito mais do que a Terra, que muito mais do que a Terra, lhe atestam a inapreciável perfeição. Lembra de Jesus, olhos e ouvidos para ver e ouvir, e do livro dos Espíritos, que a gente não pode conhecer Deus porque nos falta o sentido para tal? É aqui. Inapreciado porque nos falta condições de apreciar. Aí que entra elementos de associação de ideias, aí que entra capacidade mental, aí que entra a evolução moral, a evolução racional, a evolução espiritual, que são as três inteligências, né? Inteligência racional, espiritual e moral. A própria inteligência emocional. Não vejais, pois, em torno de cada um dos sóis do espaço, apenas sistemas planetários semelhantes ao vosso sistema planetário. Não vejais nesses planetas desconhecidos só os 3 reinos que se estadeiam ao vosso derredor, que seriam o reino hominal, o reino vegetal, o reino animal. Imagino eu, viu? Imagino eu. Pode ser outra coisa, então vamos lá conferir. Desconhecido. Pensai ao contrário, que, assim como nenhum rosto de homem se assemelha a outro rosto em todo o gênero humano, e é impressionante, vocês já pararam para perceber isso? Como os bebês são diferentes, por exemplo, mesmo os bebês, também uma portentosa, grandiosa, magnificente, majestosa diversidade inimaginável se acha espelhada pelas moradas eternas que voam nos seios do espaço. Isso lembra quando os espíritos, em alguma das obras da codificação, vão dizer: para conhecer a Deus, basta vocês verem a natureza, verem ao seu redor a sua criação. Conheces o que a pessoa faz, conheces as suas expressões e conhecereis o que está dentro dela, que ela é, entre aspas, porque ela é muito mais do que isso. Uma vez que a boca fala, do que está cheio o coração. Ditado conhecido, acho que por muitas de vocês, viu? E aí chegamos a uma outra obra, a obra chamada Revista Espírita. Les Revistes Spirites, se não me engano. Ou não, Espírita, La Revista Spiritisme, de Allan Kardec, né? Com um parceiraço que mais tarde a gente vai estar trazendo para vocês. Olha aí, mais tarde, daqui a pouco, viu? Dele, que Allan Kardec conheceu ainda com 16 anos, que foi considerado o melhor astrônomo de seu tempo, espírita, participante da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e que com Kardec trouxe muito a questão dos outros mundos na Revista Espírita e tem livros próprios também. Revista Espírita, ano 1858. Se não me engano, é o ano de publicação do Livro dos Espíritos. Depois, Douglas, por favor, confirme aí para o pessoal, porque você é a nossa enciclopédia viva, depois de seu Jomar, sobre o Livro dos Espíritos. Então, março. 1857. Pronto, um ano depois. Muito obrigado, Douglas, nosso grande amigo Douglas. Março, porque a Revista Espírita era dividida em meses. Cada mês saiu um artigo. E aqui é um pouco do artigo, tá, pessoal? Não cabia tudo. Março. Júpiter e alguns outros mundos, o título. Antes de entrar em detalhes nas revelações que nos fizeram os espíritos sobre o estado dos diferentes mundos, vejamos aqui consequência lógica. Poderemos chegar por nós mesmos e pelo simples raciocínio. Lembra o que eu falei de ir com o que você sabe? E outra, nós mesmos. Pensar, fé raciocinada, pensar por nós mesmos. Reportemos-nos a escala espírita que demos no número anterior.
As pessoas que estiverem desejosas de se aprofundar seriamente nesta nova ciência, recomendamos estudem cuidadosamente aquele quadro e dele se compenetrem, pois aí encontram a chave de muitos mistérios. Escala espírita, pessoal, me lembra a escala da pergunta número 100 do Livro dos Espíritos. Se vocês puderem, dê uma checada, que é a escala da progressão dos mundos. Aqui, ano de 1860. Outubro. Marte, médium Senhora Costel, espírito Georges. Marte é um planeta inferior à Terra, da qual é grosseiro esboço, não é necessário habitá-lo. Marte é a primeira encarnação dos mais grosseiros demônios. Os seres que o habitam são rudimentares, têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Tem todos os instintos do homem sem a nobreza da bondade. O que é que vocês acham? Estranho, não é? Muito estranho esse planeta, dá vontade de não ir parar nele. E se eu disser a vocês que essa é a explicação que o espírito Georges trouxe a Allan Kardec, que ele colocou, segundo diz o espírito Georges, segundo dizem os espíritos, e ele foi imparcial como tem que ser um pesquisador nessas horas. Ainda mais na tarefa que lhe foi incumbida, que foi uma tarefa, digamos, estrondosamente grande e importante, compilar a codificação. Entretanto, nós já temos informações de que Marte não é tão inferior à Terra assim. Não é como o espírito Georges disse. A revista espírita é uma pesquisa. A própria codificação não deixa de ser uma pesquisa. Então, por isso, raciocinem primeiro, pessoal, antes de acreditar no que vocês leem. Achem a bússola interna de vocês. E aí nós temos, outubro, Júpiter, médium Senhora Costel, espírito Georges. Infinitamente maior que a Terra, e é uma verdade, astronomicamente isso é comprovado, o planeta Júpiter não apresenta o mesmo aspecto. É inundado por uma luz pura e brilhante que ilumina sem ofuscar. Vejam isso, ilumina sem ofuscar. Que bonito. É coisa de espírito feliz, é coisa de Júpiter. As informações comprovam. Júpiter hoje é um espírito feliz. As árvores, as flores, os insetos, os animais, dos quais os vossos são o ponto de partida, ali são maiores e aperfeiçoados. A natureza é mais grandiosa e mais variada. A temperatura é igual e deliciosa. A harmonia das esferas encanta os olhos e os ouvidos. A forma dos seres que o habitam é a mesma que a vossa, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Isso é comprovado pelas diversas psicografias e outras comunicações que a gente recebe. Inclusive, Mozart vive lá, mas eu tenho que falar uma coisa para vocês. Hoje, a grande vida em Júpiter não é no planeta Júpiter, é nas luas de Júpiter, como em Saturno. Porque os dois, por muito adiantados que são, estão sendo preparados para se tornarem sóis. E o moço que eu disse para vocês é esse. Podem ver que eu fiz questão de trazer uma imagem dele com cabelos desgrenhados, alacentista, que não seguia muitos padrões, era muito mais preocupado com o conteúdo por trás da forma, que é Camille Flammarion. Foi amigo íntimo de Kardec, considerado o melhor astrônomo do seu tempo, fez parte da Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec o encontrou com 16 anos, escreveu muito de astronomia para leigos também. Leigos são as pessoas que não sabem do assunto. Como eu. Eu fiz um curso de introdução à astronomia amadora, mas eu estou no mesmo patamar de vocês, viu? Estamos aqui para aprender um com o outro. Junto com Kardec, abasteceu bastante a revista espírita com casos a respeito de outros mundos, inspirou Allan Kardec a pôr pluralidade dos mundos e das existências como um dos princípios da doutrina dos espíritos, através de seu livro Pluralidade dos Mundos. Se vocês puderem, está aqui uma indicação.
Se vocês não processarem, não tem problema, pessoal. Eu mesmo leio que só a peste e depois o meu cérebro para de processar. Mas está aqui a indicação, viu? Felipe não podia deixar de trazer coisas para vocês, né? Para vocês se aprofundarem, dicas. Que palestrante seria eu trazendo um tema desse sem trazer, né? Para vocês se maravilharem. Um pouquinho. As coisas fogem um pouco do controle mesmo, para vocês verem que está no controle é Deus. Falou no velório de Allan Kardec o discurso que se encontra no início do livro de Obras Póstumas, que eu vou deixar para quem quiser ler no livro Obras Póstumas. Um grande discurso de exaltação mesmo ao codificador. Você vê que realmente a pessoa de Camille Flammarion conheceu a fundo, enfim, portava grande estima pelo Allan Kardec. Temos aqui alguns livros do Camille Flammarion, aqui Narrações do Infinito, temos A Pluralidade dos Mundos Habitados, que eu acabei de citar, Popular Astronomy, está no título em inglês, mas é Astronomia Popular, tem em português, Astronomia para pessoas mais populares como eu e você. Urânia, outro livro dele espírita, muito importante também, além de Pluralidade dos Mundos. Estela, sobre o romance de dois seres que ele considera serem os mais evoluídos com quem ele encontrou na encarnação. E veja, o cara que tinha encontrado com Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane e tantos outros. O Fim do Mundo, que é um livro em que ele trataria de um possível mundo para onde os espíritos que estão sendo levados da Terra iriam hoje. Eu já ouvi informações de que são 2. Aqui também Death and the Mystery, porque Camille Flammarion sempre se dedicou muito ao estudo da imortalidade da consciência, da alma, do espírito após a morte. De que a morte nada mais é senão a passagem. Então, ele escreveu muito sobre isso também. Vocês podem ver que ele tem vários livros, né? Aqui, Physic Forces, talvez seja um livro mais ligado à parte da física também, que ele explique as leis da astronomia, talvez até para leigos. Alguns livros espíritas conhecidos que tratam o tema, oba, agora nós conhecemos, Felipe, Exilados da Capela, Renúncia, pelo espírito de Emmanuel, que trata da história de Alcione, que vem de um dos planetas que rodam em torno de Alcione, que é uma das 7 estrelas mais brilhantes da constelação das Pleiades, um conjunto de 7 estrelas, 7 irmãs, que ficam na constelação de Aldebaran, constelação do Touro, uma das 12 constelações da abóbada celeste, que ficam em torno da abóbada do Sol, né? Tanto que é uma constelação do zodíaco, o Touro, e Carta de uma Morte, que fala muito da experiência de Maria João de Deus, mãe do nosso querido e tão estimado Francisco Cândido Xavier, no plano espiritual, quando ela quis conhecer um pouco de Saturno, que ela tão admirava. E, se não falhe minha memória, e se não me falhe a memória, também fala um pouco de Marte. Vocês vão me perdoar, porque eu ouvi o audiolivro, no entanto, eu me esforçando, mas com muito sono, terminei que algumas coisas ficaram lá no inconsciente enquanto você dormia. No caso, Felipe, tá? Alguns espiritualistas. Por que espiritualistas, Felipe, não espíritas? Porque há mais pessoas, além dos espíritas, não que os espíritas não sejam bons, muito pelo contrário, eles são sim senhores, mas temos aqui alguns espiritualistas que tratam sobre outros mundos, e eles são muito importantes, tá? São porque eles trazem informações muito boas, trazem informações, às vezes, muito atualizadas, que, querendo ou não, fica difícil de a gente encontrar. Eu digo porque eu já pesquisei nos palestrantes espíritas e tudo, nada contra, não estou dizendo nada ofensivo, eu só estou dizendo por algo empírico, comprovado por experiência de pesquisa, tá bom? Então, não vão sair espalhando por aí que Felipe disse isso, ou Felipe disse aquilo, tá? Sejam éticos. E aqui,
essa imagem é para representar que todos convergem para a luz maior. Claro que vai ter um aqui, um acolá, charlatão, isso, aquilo, mas, gente, nós estamos falando de pessoas sérias. Ramatiz, que desencarnou na Indochina, é um espírito que ajuda muito nos céus do Brasil. Ele faz parte da Fraternidade da Cruz e do Triângulo, que era uma fraternidade do Triângulo e a Fraternidade da Cruz. Da Cruz, formado por antigos cavaleiros templários e católicos, esse pessoal todo da Idade Média cristão. E no Triângulo, o pessoal oriental. Da Cruz ajudava muito no Ocidente. Triângulo, Oriente. Eles se juntaram porque entenderam que na luz maior todos se somam. Eles entendiam isso. E é o que nós precisamos entender. Porque nós estamos aqui para isso, né? Para evoluir. Como na luz maior todos se somam, eles se fundiram, viraram a Fraternidade da Cruz e do Triângulo, e hoje, muitos que são da parte oriental, que antes ficavam lá no Oriente, vieram ajudar aqui nos céus do Ocidente. E no Brasil, é claro que não ia ser diferente, né? Leiam Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, entenderão o porquê. Pelo movimento de consciência espiritual que há nesse país. E Ramatiz é um desses espíritos, enquanto que os da parte da Cruz foram ajudar lá. Chico Xavier, para quem não conhece, Chico Xavier foi um grande médium que divulgou muito a doutrina dos espíritos, através de suas obras mediúnicas e de sua vida, que foi uma verdadeira obra de exaltação ao Cristo. Geraldinho Lemos, que conviveu mais de 20 anos com Chico, que fala muito sobre os capelinos, fazia estudos lá com Chico Xavier e companhia lá em Minas Gerais, Pedro Leopoldo, Uberaba, sobre livros de Emmanuel e tudo. Allan Kardec, esse codificador que nós falamos, Camille Flammarion, acabamos de citar, Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, Bianca, pelo espírito de Carran, talvez alguns já tenham ouvido falar, Mônica de Medeiros, Margarete Áquila, que é espírita, Mônica cresceu em família espírita, hoje se considera espiritualista universalista, ou seja, sem dogmas, né, que busca trazer para junto tudo aquilo que é válido. Tem um outro que eu esqueci de colocar, que é o Wagner Borges, vale muito a pena ver ele. A Gilda Moura, que tem, junto com Margarete, não que elas trabalhem juntas, mas as duas têm um trabalho muito forte na expansão da consciência. E com seres de outros mundos também. Tiveram experiências com seres de outros mundos. O próprio Juliano Posati, com o movimento do Círculo, que é uma escola filosófica baseada em 3 pilares: conhecimento, que gera movimento, e nós, que gera a ação, a transformação. E, por fim, mas não menos importante, gostaria de, com essa imagem, dizer-lhes que a astronomia, como a ciência, que Allan Kardec disse, quando o Espiritismo não dizer com a ciência, sigam a ciência, é um ramo da ciência, é mais uma área de conhecimento que vem para contribuir para a evolução do homem e de todos os seres no planeta. Afinal, se contribui com a evolução de um, em cadeia todo o universo evolui, em cadeia toda a malha espaço-tempo do planeta evolui, em cadeia todo o planeta sai ganhando, todo o reino nominal, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, os elementais da natureza, que o seu João Mar no centro já falou, dos silfos, dos ventos, dos elementais das águas, dos gnomes da terra, dos elementais do fogo, dos espíritos da natureza, todos saem ganhando. Assim sendo, interrompo agora o compartilhamento do slide e declaro, com a permissão de Douglas, nosso dirigente, aberta a fala para todos vocês, pois eu queria muito ouvi-los. Eu queria muito que vocês pudessem perguntar, comentar, dizer: Felipe, não gostei disso, Felipe, gostei daquilo. Eu queria muito dar a vocês, proporcionar a vocês esse espaço de fala, desde o dirigente, a pessoa que se sinta mais inexperiente e leiga, como é o meu caso. Eu sou, se não, o mais necessitado em apresentar esse tema para vocês. Eu sou, talvez, o mais necessitado em estar aqui. Então, muito obrigado a vocês por terem ouvido. De coração, muito agradecido a Eduardo, a Lindarci, a Francilane
E a todos que estão compondo essa mesa, Rogério, por toda a paciência de alinhar as coisas conosco. E agora, Douglas, o pessoal pode dar uma palavrinha, ainda tem um tempinho. O som está aberto para quem desejar fazer a pergunta ou comentar com você. Peço licença para poder beber um pouco de líquido depois da explanação, viu, pessoal? Para poder hidratar meu aparato físico. Amigo Felipe, eu gostaria só de falar um pouco sobre uma das pranchas que você colocou a respeito de Marte, caracterizando Marte um planeta inferior à Terra. E nessa obra que você citou também muito bem, parabenizando o seu trabalho, muito estudo, muita informação maravilhosa, mas nessa obra, Cartas de uma Morta, a própria mãe de Chico Xavier fala da grandeza de Marte, de ser um planeta muito mais evoluído do que a Terra. Embora as câmeras, as lentes dos nossos cientistas não captem a beleza luminosa que é Marte, a vida da civilização em Marte. Inclusive, lá, segundo ela, o ser humano tem, além das pernas e dos braços, tem asas, voam feito pássaros nessa obra maravilhosa. Então, assim, essa observação que Marte está inferior à Terra na questão de evolução, segundo esse livro que você falou, pelo contrário, Marte é um dos planetas que mais amigo da Terra. Inclusive, tem uma hora no dia onde toda a população de Marte se volta para a Terra, orando para cada um de nós, que, segundo ele, sabe da necessidade nossa. É só isso. E quero parabenizar seu trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Taua, isso que você falou, o horário, é às 6 da tarde, no horário de Greenwich, que é o horário que o pessoal de Saturno, de Vênus, tudo, eles oram pela gente. Marte, ele é um planeta regenerado hoje. Eles estão voltando à superfície, segundo informações que eu recebi de fonte confiável, porque eles, como a Terra, né, a gente briga bastante, eles tiveram uma explosão nuclear lá que devastou o planeta, mas eles tinham muito forte a vida intrasuperfície e estavam voltando agora. E sim, Marte tem um detalhe, que é o último grau, que seria o diretrizes planetárias, ficam os espíritos que comandam os planetas, né? E esse último grau energético em volta do planeta, de Marte e da Terra, eles se seccionam, possibilitando a grande transmigração de almas entre os dois planetas. Marte e Vênus são muito amigos da Terra, e Júpiter, que é de onde vêm os nossos mentores, e que capta aqueles asteroides com sua gravitação, protegendo Marte e Terra. Muito obrigado, Tal, eu agradeço muito. Você é uma pessoa que contribuiu demais para a minha formação espírita também. Nós que agradecemos e enaltecemos seu trabalho belo, e muito obrigado pelo um sábado maravilhoso que foi sua palestra, viu? Parabéns, amigo. Eu não podia deixar de falar, e esquecendo, gente, quem vai falar isso que eu falei para vocês, de que Marte não é, de que Kardec colocou assim porque o espírito disse a ele, mas não é bem assim, Ramatiz, no seu livro Vida no Planeta Marte, também é um livro muito bom, e Ramatiz é um espírito que defende muito o espiritismo. Para quem quiser, Elucidações do Além, Ramatiz. Os 2 primeiros capítulos são defendendo a doutrina espírita e seu papel no Brasil. E eu falo isso porque Ramatiz, muita gente não conhece os médiuns sérios e pensa que Ramatiz é um espírito que não vale a pena ler seus livros. O próprio Camille Flammarion, ele fala em uma das obras dele também, que ele estava aqui na Terra, deitado, olhando para o firmamento, de repente ele se desdobrou, foi até a Marte, o planeta Marte. E lá ele viu, maravilhado, o planeta belo, justamente tudo que a mãe de Chico Xavier narra em Cartas de uma Morta. Camille Flammarion, naquela época, já se desdobrou e esteve lá, segundo uma obra dele, que eu não me lembro o nome agora. Não sei se você já leu também. Ainda não. Pessoal, quem quiser, por favor, é só ativar a câmera para poder facilitar para o pessoal lhe ver, e faça sua colocação.
para mim, é muito importante a participação de vocês. Como o seu Fernando Veloso diz, né, meu professor de oratória, nós no Caminhando prezamos pela participação de vocês. Então, Edu, se você puder comentar também, eu ficaria muito agradecido com o seu comentário, meu amigo. Oi, Felipe. Eu Nádia, minha amiga. te conheci lá no Santocha, mas assim, eu estou até emocionada, porque eu fui trabalhadora do Caminhando para Jesus na década de 80. E sempre, pois é, e sempre foi uma instituição assim muito de vanguarda, muito, né, na busca de conhecimento, na busca de desmistificar uma série de questões. Mas assim, eu acho interessante, né, que você traga esse tema para que a gente possa sair deste lugar comum, né, abrir as mentes e começar a perceber que o universo está aí, interagindo com a gente, né? Que não só tem a Terra, na verdade, que todos esses outros planetas, que todo o sistema solar dialoga com a gente permanentemente, né? E a gente tem que, como você disse, a gente tem que se abrir para isso, né? Sair desse lugar que chega até a ser um pouco, na minha concepção, uma atitude meio egóica, assim, a gente se fechar para as novas possibilidades de aprendizado, de pensamento e de busca, né? Eu acho que é como Kardec disse, a gente tem sempre que estar buscando, refletindo, experimentando, até para saber se o caminho é esse, né? Mas assim, eu entrei para dizer que foi muito legal, muito bom mesmo, e saber que o Caminhando para Jesus continua nessa tarefa, né, nessa interação, e sempre buscando outros lugares, outros patamares de conhecimento, de diálogo, né, e de transcender do dogma do espiritismo. Acho que isso é muito importante. Você que é um menino, posso dizer, já estou nos 60, né? E feliz por ter te conhecido no Santocha e ver que é exatamente isso. O Santocha é um espaço, o centro é outro espaço, mas veja a interseção que tem nesses dois lugares, né? A convergência que tem nesses dois lugares. De repente, práticas até diferentes, mas que buscam a mesma finalidade, a evolução, o crescimento, a doação, a pesquisa, né? É isso. Um beijo bem grande, muito feliz com tudo isso. PC. Tchau. Nádia, isso foi um presente incrível, a sua participação. Muito obrigado. Francilane, eu vi que você colocou aqui, mas você pode falar, viu? Até porque você é trabalhadora da casa e o povo está sentindo falta de lhe ouvir e de lhe ver. Seu Luiz também, viu, seu Luiz? Adoro seus comentários. Só Eu sou suspeita, filho. Mãe é suspeita para falar. Certo? Eu adorei. Como tudo que você faz, eu adoro. Então, sou suspeita para falar. Sim, mas não pode dizer um pouco, não. A senhora acompanhou um pouco da luta. Entendi A senhora tudo. acompanhou como as diversas partes convergiam. Entendi tudo. Para mim, muita coisa que eu não entendia, linkou, fez um link, tá? Eu não tinha visto todas a palestra, mas é isso aí, vamos aberto, né, para sempre estar aprendendo coisas e raciocinar, com a fé raciocinada, pensar junto, né? E assim a gente poder evoluir. É isso aí. Sou suspeita. Parabéns, Francilene, pelo filho que você tem. E parabéns, Felipe, pela excelente palestra, pela pesquisa maravilhosa que você fez. Eu entendo que é muito importante nós nos basearmos em pesquisa, em trabalho sério, como você fez para fazer essa palestra. Meus parabéns. Mas a hora chegou. Vou pedir então a você para fazer a prece de encerramento.
da noite de hoje. Certo. Só antes, Douglas, um pequeno aviso, gente. Quem quiser depois enviar sua crítica construtiva, seu comentário, pode me procurar no privado, tá bom? Muitos aí fazem parte do grupo do centro. Eu fico disponível porque é junto que a gente constrói. Então, vamos agora procurar nos acalmar, elevar nossos pensamentos, nossas vibrações, através simplesmente do agradecimento por podermos estar aqui comungando desses ensinamentos que Deus nos proporcionou na noite de hoje. Então, vamos fechar nossos olhinhos para nos concentrarmos. Quem não quiser, não tem problema. Vamos inspirar profundamente. Se você puder botar um copo d'água junto para a espiritualidade fluidificar, bote. Amado Pai, Pai Celestial, como Jesus nos diz, foi em teu nome que a palestra de hoje, que não foi palestra, foi conversa, ocorreu. Foi em teu nome que as vibrações de hoje foram positivas. E nós só temos a te louvar pela tua excelsitude, a te agradecer pela luz fulgurante que aqui clareia nossos caminhos no momento e que ampara os desencarnados aqui presentes. Que cada um que aqui esteja possa ser amparado, que cada um que aqui esteja possa ser confortado, que cada um que aqui esteja possa ter seus lares limpos das energias putrefadoras que nossas mentes ainda promovem, mas que, acima de tudo, que as sementes que aqui foram dadas germinem e que o amor, a luz e o perdão possam fazer parte de nós durante todo o ano que está por vir. O desapego, o viver o hoje, o perdoar, mas que neste centro tão maravilhoso, a união entre os trabalhadores aumente cada vez mais. O entrosamento com os guias e mentores, a orientação dos mentores, que nós possamos estar mais abertos para ela e que possamos somar com todos os conhecimentos, não nos preocupando se vão sujar a pureza doutrinária do Espiritismo, mas sim em utilizar um método científico, um método de análise, conciliando fé, razão e emoção, como Allan Kardec fez aqui na Terra, nos exemplificando que é possível, sim, seguir neste caminho. Que o caminho do meio siga com todos, agora e sempre, para todo o sempre. Assim seja, Pai Celestial, que no céu da nossa alma se encontra. Assim seja. Assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, nosso irmão, e a toda a espiritualidade do Centro Espírita Caminhando para Jesus, para iniciarmos, finalizarmos mais essa noite de palestra do nosso centro. Que a luz amorosa de Jesus esteja e permaneça sempre conosco. Muita paz para todos. Boa noite. O Deus que há em mim salva do Deus que há em vocês.